mais uma vez, mais uma oportunidade, vou ter que falar. Desculpem-me um pouco por causa da minha conversação. Estou com problemas que eles me criaram para poder falar. Mas é um assunto que eu tenho que desabafar e que tenho que acontecer porque venho a aguentar isto há muitos anos. No dia 26 de abril, fiz protestação à frente do tribunal aqui em São Vicente para contestar de 26 anos de perseguição do governo à minha pessoa, para me tentar silenciar, para me tentar calar, porque eles não querem que eu, como homem muçulmano, fale e crie um movimento de abertura e a criação ao povo de Cabo Verde. Tenho vindo a ser perseguido durante estes 26 anos num calendário de 48 anos de mentira do governo de Cabo Verde. O governo de Cabo Verde começou com uma mentira. Depois de terem recebido Amílcar Cabral e lhe assassinarem 3 meses depois, em 1973, ficou-se o programa. Quem o assassinou? Nunca falam, nem, não dizem nada, pois o seu assassino foi o senhor Pedro Pires, comandante, que mandou executar a ordem entre os guerreiros que estavam lá fazendo um trabalho aos judeus. Eles tiveram que esperar, é a terceira tentativa. Fizeram uma que era contra, foi na altura dos nazistas, o que deu uma guerra mundial que valeu durante 4 anos, porque os judeus têm vindo a tentar fazer toda a maneira para silenciar ou acabar com os escravos, porque eles sabem da promessa que Allah fez aos escravos. Mas Allah tem sido tolerante com eles, até porque lhes prolongou o tempo, que o tempo terminou no dia 7 de março de 2055, 400 anos depois do começo da escravatura. Tiveram um prolongamento de 69 anos, que terminou há dias, no dia 7 de março de 2024, 469 anos. Eu os disse que viriam ver o castigo divino. Pois é, quando o senhor Carlos Veiga entrou e que começou a governar em Cabo Verde com o nome do Partido Fantasma, PAICV, ele é que criou o partido, manteve no anonimato até chegar à altura própria para denunciar ou assumir as responsabilidades. Não disse nada a ninguém, ele fez o programa dele, controlou o país, que vivemos durante 15 anos em Cabo Verde. Foi um castigo, foi uma tortura, foi um inferno. Ele é que criou toda aquela condição. Ele e os seus aliados, amigos que estavam preparados para o trabalho dele. Aqui teve um problema que vai acontecer. Quando o senhor Carlos Veiga preparava para entrar e governar na política depois de 15 anos, na final da década de 80, apareceu um senhor a candidatar. Na mesma altura, o senhor Renato Cardoso. Não sei se alguém lembra ou se já esqueceu o quê. O senhor Renato Cardoso queria concorrer às eleições. Está claro que, se concorresse às eleições, ele ia ser um grande problema para o senhor Carlos Veiga. Por que ele iria ser um grande problema para o senhor Carlos Veiga? Ele não sabia dos planos do senhor Carlos Veiga. Ele só ganhou a população. Ele viu o que é que tinham feito anteriormente. Ele não sabia nem descobriu o movimento judaico que estava por trás daquilo e do partido fantasma, o PAICV. Ele então ficou no lugar dele a querer concorrer sobre as eleições. Mas está claro que ia
ser um problema para o Sr. Carlos Veiga. Porque ele era uma boa pessoa, ele não sabia dos planos judaicos. Se ele tivesse no poder, ele não ia fazer o que os judeus tinham planeado com a propaganda desde o assassinato de Amílcar Cabral. Então resolveram matar o homem, armadilharam, chamaram a um lugar que todos sabem, Quebra-Canela, aquela senhora e o assassino prepararam-lhe uma armadilha, assassinaram o homem, silenciaram o homem para que ele não criasse obstáculos nem problema para eles. Assim, eles podiam fazer o trabalho deles e chegar até o ponto porque ninguém ia criar problemas mais. É por isso que assassinaram o senhor Renato Cardoso. Começaram eles a mentirada deles até hoje. Quando eu vim aqui chamar a atenção em Cabo Verde sobre a situação que Cabo Verde iria defrontar em abril de 98, sobre a situação que a educação, a saúde e a economia ia cair, que nenhum anarquismo o levantaria, eu fui bem claro. Tomaram por maluco, pensaram o que pensaram, mas acabaram por ver as consequências e a realidade disto. E o pior vem aí, é que durante o governo do Sr. Carlos Veiga, quando ele fez a introdução dos partidos, ele esperou a altura própria para apresentar o PAICV. Ele apresentou o PAICV só em 2001, quando entregaram a responsabilidade do PAICV no Sr. José Maria Neves, filho de Amílcar Cabral. Quer dizer, usaram as ideias do pai, usaram o filho para destruir o povo cabo-verdiano, principalmente em São Vicente, onde que foi todo o começo da escravatura. Eles, todos os seus patrões, os seus amigos, estão cá, a tentarem fazer de tudo e de toda a maneira para que isto não aconteça, o julgamento. Pois é, o julgamento já começou. Depois do Sr. José Maria Neves ter começado o governo em 2001, foi premiado pelo Challenging Account, são eles que financiam aquilo, para desenvolver Cabo Verde em 30 anos. O Sr. José Maria Neves entrou no governo, que venceu as eleições, foi entregue este pacote com os documentos planeados de desenvolvimento de Cabo Verde que só ele sabia, só ele podia pegar nos documentos. Assim que começou a violência, os problemas com a juventude e a criação de Sodoma e Gomorra, como ele fez até hoje. O que aconteceu? A educação que fizeram durante o governo do Sr. José Maria Neves, 15 anos, foi um governo de educação para criar um Sodoma e Gomorra. Foram as instituições de educação. Eles é que fizeram o que fizeram. E agora estão reclamando porque já sentiram o peso da culpa e o peso do castigo que estão passando. Quando começaram na educação a desviar e criar o problema que eles vieram fazer com Sodoma e Gomorra, eram eles os professores, eram eles os colegas, os políticos, toda a sua equipa naquela campanha. Eles é que metiam na cabeça os pais para vacinarem os filhos e para seguirem as ordens que o Ministério dava. E assim aconteceu. Por isso se gabaram, em certa altura, acabaram-se por gabar todos. A ministra de Educação, na altura, que trabalhava com eles, que tinha feito um grande sucesso,
principalmente com as vacinas em 2014. Pois é, havia paródia, havia festas, havia passeios, havia todo tipo de esbanjamento, havia dinheiro. Estavam todos contentes a saltar de um lado para o outro, a fazer o plano e as ordens que o senhor José Maria Neves mandava. Mas eles nunca prestaram atenção para verem e descobrir que atrás daquilo tudo estava as mãos do senhor Carlos Veiga. Só hoje é que eles estão tentando reparar e ver. Pois é, assim ele fez. 15 anos depois, tirou o senhor José Maria Neves do poder, ele o fez presidente. Quando ele entrou como presidente, encontrou no governo a oposição, o senhor Ulisses Correia Teles, um membro do MPD. O senhor Carlos Veiga fechou. Uns anos antes, ele já tinha feito umas 2 coligações com a UCID, de maneira que enfraquecia cada vez mais o Partido Fantasma. Assim, ele controlou, fez a forma e agora estão reclamando porque fazem manifestação, querem direitos, há problema com os professores, há problema daqui, problema de lá. Pois é, esses problemas não acabaram e vão ver porque vai começar problemas a ser. Podem crer que vai começar problemas a ser, porque as mentiras têm caminho curto e já não têm mais saída. Por tudo o que falarem na Assembleia, por tudo o que andam a discutir aí fora, por todos os lados, não vão encontrar nunca a solução do país. Cabo Verde nasceu na mentira. Não se sabe quem descobriu as ilhas de Cabo Verde. Dizem António Nola, dizem Diogo Gomes, dizem Luís da Cadamosto, não sabem quem descobriu Cabo Verde. Cabo Verde viveu na mentira, cresceu na mentira e vai morrer na mentira, que é para a liberdade e a realidade voltar a reinar neste país. Pois é, vai ter uma geração digna, futuramente apropriada para levantar este país e fazer deste país um grande país. Mas antes que isto aconteça, os sodomistas que estão agora, atualmente, e que controlam o tribunal à maneira deles e que tentam fazer calar qualquer um que mostrar a oposição, assim como fizeram com o senhor Amadeu, deixaram ele, aprisionaram o homem como lição para os outros colegas dentro da Associação de Advogados que pensarem a levantar a voz, que qualquer um que pensarem levantar a voz, mandam-lhe atrás das grades e vai ficar lá a apodrecer como fizeram com o senhor Amadeu. Pois é, só Allah é que nos vai libertar, que eles não têm poder para nos libertar, eles não têm capacidade para isto, mas vão sofrer os vossos castigos, que vai ser muito breve, vão começar a ver toda esta realidade. Okay? Muito obrigado.